Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Deus e estudo da palavra de Deus. Hino número 154 do cantor cristão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vendo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor, Pai, por estar de novo aqui com o teu povo na tua casa e de estar, Senhor Deus, aqui com temor e tremor, humildade e sinceridade no nosso coração. Nós estamos aqui porque somos conhecidos do Senhor, amados pelo Senhor, comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, glória a Deus. Nós te agradecemos, Deus,
E te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito. E abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração. E nos reveste com o teu poder, para que possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo na íntegra, conforme é a tua vontade. Nos abençoe no nome de Jesus. Amém. 148 do cantor cristão. Bendita hora. Pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, produto só da devoção, que leva ao céu o seu odor, em doce cheiro a teu Senhor. Em linda hora da aflição, os dias maus, a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de luz. Desejo a vida que findar, com fé, amor constante orar, depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Depois da morte do pavor, então será assim só louvor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hora bendita é a hora da oração. E oração é alguma coisa que se faz incessantemente, em todo tempo, em todo momento, em todos os lugares. Nós estamos com os nossos pensamentos elevados aos céus, porque dependemos e carecemos dele, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus, porque sem ele não haveria vida e nem a manutenção dela. Não seríamos cuidados por ele, não seríamos protegidos, amparados e sustentados. Ele é a razão da nossa vida. Estamos, amados de Jesus Cristo, estudando a palavra de Deus, e o nosso tema principal é perseverança, é a chave para uma vida firme com Jesus. Perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Hoje, em sua 26ª edição, com um subtema, a vida passará. E nós estamos com o nosso textuário em Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Mateus capítulo 11, 12 e 13, que está escrito assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista.
Batista. Posso orar de novo? Senhor, ilumina-nos com o teu precioso Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, palavra de Jesus para permanecer firme no compromisso de ser fiel a Deus, apesar dos problemas, das aflições, das oposições e adversidades, como também das tentações. É o Senhor Jesus Cristo falando sobre perseverança. E aí, amados de Jesus Cristo, nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo falar acerca de diversas coisas, de muitas lutas, de muitas provas, de muitas perseguições, de muitas coisas nunca vistas, mas ele está dizendo da possibilidade de salvação em meio a todas estas situações circunstanciais. A possibilidade de salvação. Por quê? Porque a graça dele ainda está agindo. O Espírito Santo ainda está presente. E é público e notório de que a salvação é pela graça, mas deve ter ou haver vigilância, cuidado e disciplina. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixarmos de olharmos para Jesus Cristo e os seus ensinos e as suas ordens, para que não venhamos a cair. Agora à tarde, a Ludmila estava vendo acerca de um pastor famoso que veio a público e o fez muito bem, muito assistido aí, crentes de todas as denominações ouvem as suas mensagens, vê os seus links e os seus vídeos, e ele vem a público pedir perdão porque caiu. Ele vem a público pedir perdão. E ele tem, não é um número de seguidores, tem um fã-clube enorme. O pastor Paulo J.R. Qual é o pecado dele não nos interessa. Mas a palavra de Deus nos fala que a soberba precede a queda. Não adianta se entusiasmar com as coisas desta vida e com as nossas conquistas. Essas coisas são passageiras. O único que não caiu foi Cristo. Mas nós somos os sujeitos ao pecado. Mas nós não podemos deixar de sermos vigilantes. Amados de Jesus Cristo, o medo é ruim, mas é bom. Eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de cair. Eu tenho medo de errar o alvo. Não que seja perfeito, mas nós sempre devemos estar atentos às 3 barras. Barra de saia, barra de ouro e barra de tribunal. Essas 3 questões devem ser policiadas e de sermos zelosos. Eu falo para a dona Ludmila sistematicamente: cuide bem do teu coroa para que ninguém roube de ti. Mas, pastor, será que tem alguma louca? Irmãos, eu nunca fui tão assediado na minha vida, e olha que já fui moço, já fui jovem senhor, e quando jovem senhor com muitas posses,
mas eu nunca recebi tanta cantada quanto no ministério. E ainda velho. E às vezes dentro da própria igreja. É muito sério essas questões. É pela minha beleza, é pelo meu porte atlético, é pelos meus cabelos brancos, é pela minha calvície, é pela minha feira, é pelos meus bens. E não os tem. O amados de Jesus Cristo não é por causa do escândalo. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, todo cuidado é pouco. Por isso que nós temos que ser perseverantes nas provações, nas aflições, de oposições e adversidades e de tentações. Amados de Jesus Cristo, ainda hoje estava falando para as minhas netas. Nós não podemos impedir de um passarinho pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedir de que ele faça ninho. Os dardos inflamados do inimigo, eles estão sempre. Vindo no caminho, conversando com Ludmila, estava falando acerca de homem e mulher. Existem homens que têm problemas e vão ter problema na cervical, porque quando vê uma mulher, torce tanto o pescoço e o zóio estica tanto que a pessoa ela nem desconfia que os outros estão de olho nela. Então, se tem uma mulher indo ali com trajes indecorosos, olha para outro lugar. Vai treinando olhar do lado contrário. Porque olhar não é pecado, mas a cobiça é. E às vezes a mente vai longe. E aí o diabo começa a trabalhar. Então, amados de Jesus Cristo, nós temos que olhar para Cristo e desviar os nossos olhos do mundo. E aqui lá no nosso bairro existem carnes de pescoço que andam quase peladas. Mas isso é que nem aquelas carnes que ficam na geladeira de frente do açougue. Lá tem filé mignon. Você já foi em um açougue e pediu meio quilo de filé mignon? Filé mignon está pendurado na frente do açougue? Não, lá tem pescoço de frango, lá tem pé de porco, bucho, fígado, rim, lá tem só carne de segunda. Porque o filé mignon, se você quiser, você pede para o açougueiro, tem que levar a peça inteira. Então, quem se mostra muito, quem acha que é isso, que é aquilo, é carne de pescoço. O que é bom está guardado. E algumas pessoas entram, né? Hoje em dia, se não tiver atenção, aquilo que se vê não é aquilo que é. Porque com essas maquiagens que existem hoje, com essas vestimentas que existem hoje, com as cintas que existem hoje, com aquelas coisas que parecem espartilho e amarra as pessoas, quando solta tudo aquilo, é só Jesus na causa. Amados de Jesus Cristo, vamos olhar para Jesus e Jesus está dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No zóio gordo? Nas concupiscências da carne? Nas coisas desse mundo? Qual é o atrativo? Amados de Jesus Cristo, nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 2:10, não temas
do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte. Amados de Jesus Cristo, esta palavra de Cristo é aos crentes de Esmirna, e de que enfrentaram, de fato, esta perseguição, e muitos deles foram à morte. Mas nos nossos dias, a perseguição é do diabo. O diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós não podemos dar brechas. Nós não podemos dar mole. Nós precisamos pensar que há um Deus que é santo, em um Salvador que é Cristo, que morreu no nosso lugar para nos salvar e para nos remir, e tem um preço, e nos comprou com o seu precioso sangue no seu grande amor, e somos salvos. Como poderemos nós escapar de tão grande salvação? Então, o Evangelho é o Evangelho da consciência. É o Evangelho da razão. Então, nós devemos estar vivendo como se hoje fosse o último dia e o último momento da nossa vida. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tem gente que procura ajudar o diabo a destruir. Muitas pessoas vão ao encontro de Satanás sem saber o que Satanás faz, ou se faz de desapercebido, e se entregam a Satanás. A gente deve buscar a Deus. E quando nós oramos, nós não devemos orar só na igreja. Nós devemos orar sem cessar. Declarar a nossa fragilidade. E o Senhor sabe que nós somos falhos, fracos e pecadores. Ele sabe. Mas não é aquela máxima, mas já que ele sabe, por que eu vou falar? Eu vou falar porque eu também sei que eu preciso dele, e sem ele estou perdido. Essas questões, elas são muito sérias, amados de Jesus Cristo. Você não pode perder a fé. Você precisa ser fiel até o ponto de serem mortos, porque é uma recompensa. Eu não vou usar aqui céu. Eu vou usar aqui um lugar preparado por Jesus para que com ele estejamos toda a eternidade. Porque é a palavra dele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, amados de Jesus Cristo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13, está escrito, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Assim, aquele que julga estar firme, ao pecado da presunção aí, tá? Viveu no mundo a vida inteira, chegou na igreja, só ele é santo, o resto, todo mundo, é o pecado da presunção, é o orgulho. Olha o defeito de todo mundo e esquece de olhar para si mesmo. Forte é Deus, poderoso é Deus. Julgue estar firme, cuide para que não caia. Mas cuide de quem? Cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida. Para de ficar olhando a vida dos outros, o defeito dos outros.
Comece a olhar para você e veja os seus defeitos. Peça que Deus tire as escamas dos seus olhos para que você faça uma introspecção. Peça ajuda do Espírito Santo. Tem tanta gente com o poder do Espírito Santo aí, mas não tem o poder de olhar para dentro de si e ver o seu erro e pedir perdão a Deus por arrependimento e consertar a sua vida. Amados de Jesus Cristo, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Segura aí, Alex. A carne é fraca. Não, não é fraca não. Você que é sem vergonha. Porque ninguém peca assim de... Não. A pessoa para pecar, ela vai cobiçando, ela vai olhando, ela vai preparando o pecado lá na mente, lá no travesseiro, e ali vai dando asas à imaginação, e ali o diabo entrou, quando entrou, destruiu. Juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Tem livramento para toda e qualquer sorte de tentação. Somos fracos? Somos. Mas Deus é misericordioso. Ele sabe o limite de cada um de nós. Então, amados de Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 58, Alex, nós falamos aí há 2 domingos atrás. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia a dia à obra do Senhor. Mas não é isso que as pessoas fazem. Então, quando a gente permanece firmes, santos de Deus, suportai mais um pouco a tormenta da vida, passará e sereis recompensados por aquele Deus de quem vós sois. Nós pertencemos a Deus. Então aqui o pastor traçou em 1 Coríntios 10, 12, 13, 4 pontos a serem observados. Devemos ter cuidado para não cair, mesmo quando sentimos que estamos firmes. Nada me abala. Eu não caio, eu não sou burro, eu não sou besta. O homem segundo o coração de Deus cai. O homem mais sábio do mundo cai. Eu já vi na minha trajetória eclesiológica, desde a cidade de Marília, tinha um cidadão magrinho. Ele era magro que dava dó, usava um pijama de uma lista só. E tinha uma solteirona na igreja, de um ministro da igreja, um diácono da igreja. E aí ele tinha um programa chamado Hinos Favoritos. Eu cantei lá na Rádio Clube de Marília, no programa Hinos Favoritos, o hino 46. Eu perdi do pecador longe do meu Jesus. E aí, tanto ele fazia solo, quanto ela, primeiro soprano lírico, fazia solo. Menina linda. Ele, magrinho, uma mulher baixinha, moreninha, de cabelos pretos lisos, longos, não era feia e nem bonita. Uma mãe de 4 ou 5 filhos. E aí eles começaram a fazer duetos juntos. E por muito tempo eu pequei falando isso para muita gente, porque isso foi um desastre na primeira igreja. Na década de 60, um escândalo. Foi problemático demais isso na vida da primeira batista
de Marília, onde o pastor Salomão Bernardo era pastor. Bom pastor. Pastor vigilante, uma família grande, mas bom. Pastor Mancinira, falecido há pouco tempo, que está com quase 100 anos de idade. E ele que me acompanha vai se lembrar lá do fato e do hino. Em teus braços eu me escondo. Mas os braços que se escondia era um do outro. E aí foi um escarcéu danado. Fugiram. Anos se passaram. Ela foi morar com ele, ele deixou a família, filhos todos pequenos. E ela teve que trabalhar e ele tendo que trabalhar. Ela era professora. E um dia ela chega em casa, à tarde, e pega o irmão do Hinos Favoritos com a empregada na cama. Destruiu a família dele e destruiu a vida dela. E foi escândalo para o evangelho na cidade de Marília. Também houve um outro escândalo na cidade de Marília, de um funcionário do INSS na década de 60, do mesmo nome deste personagem, que deu um rombo no... eu acho que na época era IAPAS ainda, não era nem INPS, nem INSS. Lá atrás, até o Ribas era servidor de café desse departamento dele. Ele deu um rombo no Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, antes de IAPAS. E quando a coisa ia estourar, ele morreu em um acidente de carro e o seu corpo foi carbonizado. Foi um sepultamento imenso. A cidade parou porque era muito querido, presbiteriano, líder na igreja. Aquela comoção. Depois da morte surgiu o rombo no instituto. Mas ele estava morto. O que vai se fazer? Um dia, lá no norte do Paraná, em uma fazenda dentro de uma cidadezinha lá, vai um padre rezar uma missa. Depois de tempo. E esse padre olha para aquele personagem e vem a lembrança, aquele que morreu em acidente de automóvel na estrada de Chaporã, na Serra do Rio do Peixe. Pastor, o senhor está desenterrando defunto. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Barra de saia, barra de ouro e barra de justiça. E chegou nele, ele travestido de caipira, lá na fazenda, peão de roça. O padre chegou para ele: ô sujeito, você não é o fulano? Não sou não. Tá certo, o padre não comeu a palavra dele. O padre chegou em Marília, foi na rádio de Marília, do lado tinha o jornal, e denunciou que aquele sujeito que morreu coisa nenhuma. Ele estava vivo. Foram lá. É do tempo que a rádio patrulha era de jipe preto e branco.
foram lá e prenderam e trouxeram. Foi um escândalo na cidade de Maria. Se falava em crente lá e falava, a gente fazia ar livre, aí os caras que davam assim, fulano, vai lá para ser igual fulano. Quem é marilhense e ouve o pastor, e tem algumas pessoas que me ouvem e que acompanham o nosso trabalho, e é da nossa época, há de se lembrar disso. E tantos outros que se julgavam fortes e não vigiaram e caíram. Tiago capítulo 4, versículo 7, Alex. Devemos ter cuidado para não cair, mesmo quando nos sentirmos firmes. Duvide de você. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Porque se você não se sujeita a Deus, você é mais do que Deus. Se você é o bam, você vai cair. Para cair é fácil. Mas para se levantar é muito difícil. Para um homem famoso como o Júnior, que passou pelo processo, ele dificilmente vai ter o mesmo sucesso que teve até agora. Eu não sei qual é o pecado dele. Mas dentre eles outros, como o Caio Fábio. O Caio Fábio, que hoje diz que tem um filho que é homossexual e que é mais crente do que muitos crentes, e fala um monte de asneiras, adjetivando tudo para mostrar eloquência. Quem é o Caio Fábio? Então, amados de Jesus Cristo, não erreis. Não se deixe escarnecer. De Deus ninguém zomba. E de Deus ninguém brinca. Não vamos dar lugar ao diabo, não. Não vamos emprestar os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo para Satanás. Melhor viver uma vida simples do que alcançar coisas e passarmos a nossa eternidade no inferno. 10:12 de 1 Coríntios, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. Então, não olhe para os outros. Cuida de ti mesmo. As tentações que enfrentamos, que é o segundo ponto destes 4 que estamos tratando, são comuns a todos os seres humanos. Não é só com os outros que acontece. Se a gente não vigiar, a gente também cai. Aí tem aquela máxima, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas é necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles por quem os escândalos vieram. É melhor que não tivesse nem nascido. É melhor que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e se lançasse nas profundezas do mar. Um aborto é melhor do que ele. Então, cuidado. Não se deslumbre com o erro dos outros e nem... Comigo isso não acontece. Fica quietinho. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. É muito grave essas coisas. E a morte aqui não é só física, é eterna. Será que vale a pena errar o alvo? Será que tem coisa que vale mais do que a salvação e a vida eterna? Ah, pastor, é porque o senhor não conhece. Ah, se o senhor tivesse visto
Eu tive uma pessoa aqui que veio aqui, me ajudou a fazer essas ardósias aí que está aí nessa parte. Ele chegou aqui numa tarde de sábado, e eu estava deitado em cima de uma almofada e assentando esse piso aí. Ele não era da nossa igreja, ele sempre passava aí e dizia: pastor, eu vou vir te ajudar aqui ainda. E ele veio, e nós tínhamos ele aqui com o nome de Roy Osso. Naquela época a gente assava muita costela aqui. Estava eu, o Marcelo e o Sandro, sobrava um troquinho lá em cima, comprava 1 quilo, 1,5 quilo de ponta de agulha, porque aquela outra é mais cara, e nós aquele lá pegava e assava uma carninha aí, e comia carne com cimento, com massa. Tá. Aí esse Roy Osso, ele veio, ajudou a gente, ajudou mais, fez mais coisas, tal. Ele era casado, crente de uma igreja presbiteriana renovada, mulher junto. Um dia ele aparece em casa chorando porque ele traiu a mulher, se juntou com outra mulher e estava fora. E ele ia sempre na minha casa chorar, ia sempre lá na minha casa, e eu fui ouvindo. A mulher dele lá virou uma louca aí lá na rua, aí, porque desgraçou a família inteira. O filho foi preso, a filha. Tragédia, acontece tragédia. E um dia ele foi à minha casa, eu estava rebotando a parede minha lá da área, e ele foi falando. Eu disse para ele: irmão fulano, me diz uma coisa, querido. O irmão, quando foi sair com essa mulher, veio até a minha casa me chamar e dizer: pastor, vamos lá, a coisa é tremenda, eu não dou conta, o senhor me ajuda? Você está louco, pastor? Se você não me chamou, irmão, para ir com um irmão lá, e eu não iria, porque lhe falaria que isso aconteceria. Agora, o senhor quer que eu resolva a sua situação? O irmão errou, não se arrependeu, continua no pecado, só se lastima, mas não se conserva. Nunca mais ele foi lá na minha casa e nunca mais o vi. Você está lembrado disso, né? E tudo que esse pastor ele compartilha. Existem coisas que eu não posso falar para ela, porque eu mato ela. Eu gosto dessa velha. Então, amados de Jesus Cristo, as tentações que enfrentamos são comuns a todos os seres humanos. Quem é humano aqui? Não tem nenhum humano aqui? Irmã Sena, a senhora é humana? Tem certeza? Então a senhora também é sujeita. Todos nós somos sujeitos. Ninguém é maior do que ninguém. Tanto é que importa que ele cresça e a gente diminua. Considerai os outros superiores a si mesmo. Isso aqui é um ponto de humildade. Eu não sou maior do que você. Você é maior que eu. Então, quando todos nós começarmos a olhar para o outro e valorar o outro, o orgulho não toma conta lá da gente, a soberba não toma conta da gente e o diabo não toma conta da gente. A gente tem que ter consciência. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus não nos deixará ser tentados além do que podemos ser tentados. Deus nos dará um escape. Então sempre tem uma saída. Sempre há uma saída para não pecar. E a saída para não pecar é Jesus. É aquela fala que o apóstolo Pedro disse quando estava afundando: socorro! Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas que ainda não sabes. Amados de Jesus Cristo, são coisas que nós precisamos ficar de olho. Olha, e além do mais, a morte é certa e a vida passa. Passa muito rápido e às vezes não dá tempo de pedir perdão. Vai jogar a sua vida eterna no inferno por causa de coisas efêmeras e passageiras? Troco de quê? Acorda? Então, persevere. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus 6, 13. Essa deve ser a oração do crente. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele não perdeu o poder, ele não perdeu a glória. E nós não podemos perder o alvo. Nós não podemos escapar de tão grande salvação. Vale a pena? Vale a pena isso? Vale a pena aquilo? Aquilo outro? Escapar de tão grande salvação por causa de... Se for dinheiro, disse o Natanael, já morreu. Valeu a pena fraudar o Iapas? Matar o mendigo. Ele matou o mendigo de rua. Botou dentro de um carro, mas matou o mendigo que tinha o mesmo porte físico dele, o mesmo peso dele. Então ele foi olhando algum tempo para ver alguém do biotipo dele. Tratou do mendigo, botou roupa boa no mendigo, deu carona para o mendigo, matou o mendigo, botou no lugar do motorista, tacou fogo no carro e empurrou o carro lá na Serra do Rio do Peixe. Não tem crime perfeito. O diabo é o primeiro a dar com a língua nos dentes. A gente tem que perseverar. Como poderemos nós escapar de tal grande salvação? Será que vale a pena ir para o inferno? Esse escândalo, esse rapaz está aí lá nas mídias aí, agora mostrando que é humilde. Eu já tive amigo pessoal que veio ficar na minha casa, ficar comigo, de eu falar com ele que eu ia na igreja dele em uma cidade aí, de um conhecido que está aqui lá na igreja agora, e disse, eu vou com você lá na igreja para você pedir perdão para a igreja. E disse, se eu for lá, eles me matam junto com você, eu vou com você lá. Morreu na pandemia. Mas a capivara do homem é grande, sempre no mesmo pecado. E sacudia a poeira, bom obreiro, com carisma, excelente pregador, mas aonde passava, largava a raia. Em todos os lugares que passou, antes do seminário, no seminário, como seminarista de igreja, como pastor de igreja, em todo lugar que passou, adulterou. Tem um histórico. Eu era amigo, era confidente. Eu tratei, fui para fazer ele voltar para o ministério, nunca mais me atrevo a fazer isso.
complicado essas questões. Não sou maior e melhor do que ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. E tenho que zelar pelo rebanho que não é meu, é de Jesus Cristo. E aí de mim, se não pregar o Evangelho. São questões para nós pensarmos. Não ache que você é alguma coisa. Na misericórdia de Deus estamos filhos. Deu para entender? Deus sabe, Deus ouve e Deus ouve. Vamos orar? Pai Santo, Pai de todo poder e de toda glória. Pai Santo, tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, da tua igreja e do teu povo. Que a gente possa ser fiel até a morte. É o desejo do nosso coração, é o que queremos, é o que buscamos e é o que cremos. Nós sabemos que o Senhor é por nós. Louvado seja o teu nome, eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem. Que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor os alcance. Deus os abençoe.